A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Estamos aqui para falar sobre escândalos, o mal do mundo, né? Estamos aqui para falar sobre este tema. Como eu falei, encerrei, está no YouTube já, um curso completo sobre a doutrina do pecado. E agora eu vou começar a falar sobre pecados específicos, entenderam? Almira, Porfírio, Pai do Senhor, Deus abençoe, Jesus abençoe agora, através do servo dos Deus Altíssimo agora, a sua vida. Então, amados, aqui vamos falar do escândalo, porque algumas pessoas falam, escândalo, isso é escândalo, escândalo, e às vezes não é escândalo. Às vezes é a pessoa que está querendo lhe colocar numa armadilha. E aí, Aninha, né, 17, manda corações que está motivando. O que acontece? Algumas pessoas podem chegar para vocês e dizer, você escandalizou. E você não escandalizou, você estava fazendo uma coisa correta e ela quer jogar um falso pecado sobre você. É sobre isto que eu quero falar. Então, nos meus estudos aqui, eu quero fazer uma introdução no Lucas 17, do 1 ao 4, certo? Lucas 17, do 1 ao 4, nós vamos falar sobre o escândalo que diz assim. E disse aos discípulos, é impossível que não venham... Aí, ó, seja bem-vindo, né? É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar, olha aí, pecar contra ti, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, vamos ver o contexto do versículo, do 1 ao 4, a gente já dá para entender que, primeiro, escândalo é pecado. Primeiro ponto, né? Então, tem que ser obrigatoriamente um pecado contra Deus ou contra alguém, certo? Outro, se alguém vier pedir perdão, se arrependendo, não é só dizer, me desculpe, né? Perdoa-lhe. A palavra escândalo, no dicionário da língua portuguesa, é definida como mau procedimento, mau exemplo, ato reprovado. Escandalizar é melindrar, ofender, agir de forma indecorosa e vergonhosa. Essa palavra é de origem grega, dalon, né? Ou escadalon, que é a armadilha que se opõe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Ou seja, uma armadilha que você arma consciente para fazer a outra cair. Entendeu? Então, você sabe que a pessoa é judeu e você vai comer carne de porco sabendo que eles não comem. Você está armando uma armadilha para que eles caiam. Não caiam porque ele, óbvio, ele não vai querer comer, mas ele vai se escandalon. Ele vai cair, fraquejar por causa da sua atitude. Ele vai tomar uma postura de repulsa. Entendeu? Então, é aquilo que dá o que falar. Então, começou a falar. Por exemplo, eu sou assembleiano e outra pessoa também é, mas de uma denominação como a de 1918, que não come galinha cabidela. E eu como. Não tenho problema com relação a isso, não afeta a minha fé, nem nunca Deus me repreendeu. Mas aí é onde está a questão, né? Nós devemos entender que se Deus está falando conosco, e ensina que você não pode escandalizar,
é a primeira pergunta a se fazer. Amado, eu como, mas se você se escandalizar, eu vou deixar de comer. Eu fiz isso algumas vezes e a pessoa disse, não, não. Teve uns que disse, não, pode comer. Eu não como porque a igreja me proíbe. Foi o que a pessoa falou e a pessoa não comeu e não se escandalizou porque eu comi. Aí eu, em outro caso, fiz a mesma pergunta, mesma situação. O quê? Não, tem problema, pode comer. Essa daí já foi diferente. Eu disse, não. Eu já estou vendo que você nem comi, mas você já se escandalizou. Então me perdoe e eu vou me abster. Eu como outra coisa. Quando essa pessoa saiu, eu voltei para o canto e comi. Então pronto. Na frente dela, não, para não causar tropeço. E aí é o que Paulo orienta, né? Eu creio que Deus está mais preocupado com o seu interior. Sim, com certeza, mano. Porque é o seguinte, tem regras que cada igreja guarda e eu respeito, tá bom? Mas os escândalos, eles são provocados de maneira, às vezes, consciente e às vezes por ignorância. Mas é escândalo. Sim, com certeza. Tá em Mateus esse daqui que a Almira, né? Porfírio está falando. Respeitar o próximo é essencial. Não é só essencial, é mandamento, né? Amar ao próximo envolve respeito também, né? Então é mandamento nesse sentido. E também Mateus 7,12, dê uma olhadinha lá, vai dizer, faça aos outros o que você gostaria de fazer a você, né? Então, amados, é isso mesmo, o espírito é esse daí. Eu não estou criticando os costumes, mesmo porque não é meu hábito. Se for lá no YouTube, eu vou falar várias vezes. Eu estou falando sobre o costume para que vocês conheçam, vão consciente ou saiam consciente, né? Não quero ir porque eu não concordo. Pronto, você sai consciente. Ou você fica consciente na igreja e guarda porque você concorda e eu respeito. Do mesmo jeito, certo? Agora, o que eu estou falando é de escândalo e estou dando exemplos que foi nessa questão aí dessa igreja. Mas tem outros. Por exemplo, você vai comer, você vai para um canto trabalhar no dia de sábado, vai escandalizar um adventista. Entendeu aí? Então, ele se escandalizando por causa disso, aí você vai esclarecer. Amado, é porque eu não sou adventista. Sim, pronto. Encerrou o assunto, porque eles sabem que você não guarda. Entendeu? Então não vai ser tanto escândalo assim. Então, num sentido, vamos dizer assim, o escândalo ele é contrário à moral. Certo? Então tem que ser pecado. A honestidade, aos bons costumes, a justiça e as leis. Eu estava em determinado grupo e uma pessoa disse, como é que você, sendo um pastor, está fazendo apologia a uma pessoa como essa no grupo? E eu não estava fazendo apologia a nada. Aí eu disse, não, eu não estou fazendo isso. Mas como é que você disse ser pastor? Pastor só é da 1918. Aí eu entendi. Entendeu? Então, amados, a questão dela era pessoal. E ela quis jogar escândalo. Ela disse, meu pai é pastor e não sei o quê. Eu disse, eu também sou. E eu conversando com ela amorosamente, ela me bloqueou. Falei com o administrador me colocou de novo. E aí? Então, amados, essa questão que eu estou querendo dizer, às vezes não é escândalo. Às vezes é uma questão pessoal da pessoa e quer jogar sobre você. Então, vamos mais para frente. No sentido espiritual e moral, é todo obstáculo que, com sua conduta, uma pessoa pode representar para a vida ou a moralidade de outra pessoa. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra escândalo é expressada por tropeço. Está vendo aí? Querendo significar tudo que leva o homem à queda. O mal, exemplo, princípios falsos, abusos de poder, também abusos de poder, viu? Tem gente aí que quer mandar e abusar do poder e não pode. Poder na Bíblia, interessante isso. Poder na Bíblia sempre vai ser no mesmo versículo acompanhado da palavra sabedoria. Entendeu? A palavra grega proskoma também é traduzida por tropeço. Tá vendo?
Então, escândalos são inevitáveis, né? Ai de quem vier os escândalos, mas é necessário que venha, né? Então, olha só, porque o homem tem inclinação ao pecado. Primeiro ponto. Se o homem, por mais que eu creio, não como uma heresia que tem aí, que acusam os pentecostais, arminianos de serem justamente pelagianos, semi-pelagianos, né? Isso é falta de estudo, de senso, de bom senso. Porque, na verdade, Cristo não se sacrificou para que você continue pecando. No entanto, a pessoa, ela tem a inclinação para pecar. Ela pode passar um dia ou dois, mas ela continuará fazendo isso. Então, é a inclinação do pecado. Os escândalos acontecem por natureza da inclinação pecaminosa. O egoísmo, a depravação humana levam ou provocam tropeços. Cristo nos assevera que haverá um juízo austero, inflexível, né? Sem misericórdia, não é assim? Então pronto. A pedra de moinho era usada para triturar os grãos, para aqueles que deliberadamente causassem o tropeço de um pequenino, uma criança, um cristão novo na fé. Mateus 18, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, Lucas 10, 21. Era preferível uma morte horrível, né? Ou seja, botar a questão da pedra no pescoço era preferível do que matar uma criança. Entendeu aí o porquê? A gente indo lá para a cultura da época, você vai entender o que o texto quer dizer. Enforcado e afogado simultaneamente, ao invés de praticar um escândalo. Eita, aleluia! Vemos na Bíblia o caso de Balaão, que ensinou o rei moabita Balaque a colocar tropeços diante do povo de Israel e foi punido por Deus. Você veja que está lá em Apocalipse 2,14, Números 31, do versículo 8 e o versículo 16, você vai ver que Balaão não conseguiu por profecia e foi ensinar a colocar tropeços a Balaque. Aí contra o povo de Israel. Porque o homem também ele é imperfeito. Então, por imperfeição, eu quero falar de defeitos, né? Defeitos não é pecado especificamente, mas pode levar a pecado, certo? Então você tem o defeito de falar muito. É pecado? Não. Mas se você falar o que não deve, né? Acontece por causa de erros e tropeços de alguém acidentalmente, pois somos falhos, imperfeitos, inclinados ao erro. Quando isso acontece, devemos pedir perdão àqueles que foram atingidos por nossos erros. Um interessante é que você sabe que deve perdoar, mas tem pessoas ainda muito duras de coração que passam um dia inteiro para poder pedir perdão. O perdão é para ser usado na hora. Mágoa vai só acumular. É um veneno que você bebe querendo fazer o mal ao outro. Mágoa é isso. É um veneno que você bebe querendo fazer mal ao outro. Né? Ele tem que sofrer. Só que diante de Deus, na hora que uma pessoa pede já perdão, arrependendo-se sinceramente, ela já está perdoada por Deus. Deus viu a atitude. Né? Sincera. Se não for sincera também, continua no erro. Deus vai ver e não vai perdoar. Só perdoa. É como tem algumas pessoas que dizem, eu vou pecar porque Deus perdoa. Não. Aí não tem arrependimento. Tem que ver que tem que ter o arrependimento. Quando somos atingidos, devemos perdoar aquele que nos causou o tropeço. Você sabia que o perdão é feito para o errado e não para o correto? Jesus diz, eu vim para os pecadores e não para os justos. Para os pecadores, para que haja arrependimento. Então, o perdão foi para os errados. Antes da queda, tinha perdão no coração de Deus. Não precisava ser usado. Entendeu? Então, se Deus foi pego de surpresa, não. Por isso que ele passou o perdão. O perdão é uma coisa maravilhosa, porque ele atende os requisitos da justiça e do amor. Né? Então, é perfeito. Tira a mágoa, acaba as rivalidades e passa para um harmonioso relacionamento. Né? Se usado com sabedoria. Está lá em Marcos 11, 25, 26, Lucas 6, 37. Pois queremos também ser perdoados quando erramos, né?
Está lá em Mateus 6, 14 e 15, quando diz: perdoar as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Né? Então, tem que se ligar nisso daí. Porque o homem é imaturo, escândalos também acontecem por causa da imaturidade das pessoas. Você sabia que o homem tem dois tipos de perfeição? É a perfeição relativa e a perfeição absoluta. Absoluta só Deus tem, que é a ausência de erro. Mas tem a santidade relativa e a santidade absoluta, que a relativa vai ser a encaminhada, o processo. Né? As relativas nós temos, né? Podemos ter. Quem não tem, pode ter. Por exemplo, quando você termina uma filmagem, ficou linda, ficou do jeito que você queria, você diz: está perfeita. Mas ainda tem defeito, porque alguém vê e pode ver um defeito, né? Assim, boa noite, Denise, né? 99. A paz do Senhor, Deus abençoe. Tios, né? Tios. Nome em inglês bonito, gostei. E o que acontece, amados? O que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver que as relativas é quando você termina uma obra. Você conclui uma obra. Você conclui um discurso. Ficou lindo, perfeito. Todo mundo entendeu. Pronto. Perfeito saiu aí como uma perfeição relativa, mas a gente tem limitações. Entendeu aí? Então, passando mais para frente, imaturidade, né? A Bíblia relata que os conterrâneos de Jesus se escandalizaram dele por causa que ele estava ensinando a coisa certa, verdadeira, e eles gostavam da mentira. Então, Marcos 6,3 e João 6,61. Paulo afirma que a pregação do Cristo crucificado é escândalos para os judeus, porque fala do Messias, e loucura para os gentios, está em 1 Coríntios 1, 23. O próprio Cristo chegou a dizer que os discípulos se escandalizaram nele. Mateus 26, 31. Cristo jamais errou por escandalizar os discípulos, os seus conterrâneos e os judeus. A falha está na insuficiência da maturidade das pessoas, certo? E aí é onde eu quero dizer. Nesse ponto, como Jesus não teve culpa, as pessoas se escandalizaram por ele estar falando a verdade. E a verdade que eu falo é os ensinos, as doutrinas, né? Que ele é o Cristo, que ele é o Messias, né? E que por ele estar sendo preso, os discípulos, e era necessário, os discípulos se escandalizaram dele, né? Uns fugiram e etc. Como você conhece a palavra. Então a falha estava aí na insuficiência da maturidade. Maturidade cristã é necessária, irmão, para você não se escandalizar. Tem crente com 20 anos de crente e ainda se escandaliza. Infelizmente, né? Mas eu, pessoalmente, não me escandalizo mais com certas coisas, porque é necessário que aconteça para que você... Agora, deixa eu dizer uma coisa, tem certas coisas que é para acontecer, mas tem crente que quer ajudar. Por exemplo, as políticas, as potências guerrear uma com a outra, e o crente fica estimulando a guerra. Tá, bora, tem que irmão se voltar contra irmão, não sei o que. Não é assim. Você, mesmo que você ajude, não vai antecipar. Porque o relógio de Deus trabalha no tempo dele, certo? Então, vamos lá. Para que não for ignorante acerca daquilo que havia de acontecer, e tendo conhecimento disto, não viesse a tropeçar. Está em João 16, do 1 ao 4, que é a ausência de maturidade. Não devemos julgar nós mesmos superiores aos outros, demasiadamente, certo? Então, a pessoa que se acha demais, ela se vangloria, certo? Você tem que saber quem você é. Você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, você é obra-prima da mão de Deus, né? Mas é aquela coisa moderada, sem você saber que realmente, né, é aquilo tudo e tal. Não. De tal forma que jamais venham a tropeçar, como Pedro em relação aos discípulos da noite e da ceia, Mateus 26, 33. Mas devemos vigiar para nunca tropeçar e cair, Lucas 21, 36 e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Devemos evitar escândalos. Os cristãos precisam estar vigiando ao passo de não causar tropeço de alguém. 1 Coríntios 10, 31, 33.
Romanos 14:13, 2 Coríntios 6:3 e Filipenses 1:10. Respeitando sempre, mas Paulo disse, comei tudo que tem na mesa, para que, por causa da consciência, sem perguntar nada. Coma tudo que vem do mercado, sem perguntar nada. Então, por questão de consciência. Mas se alguém, ele diz, se alguém falar, isso foi sacrificado a ídolo, não coma. Então, o que é que eu costumo perguntar? Na época, principalmente do São João, né? Isso foi sacrificado a ídolo? Eu não vou perguntar. Paulo diz, coma sem perguntar nada. Mas alguém, eu consagrei a São João. Então ele vai dizer exatamente, foi o alarmezinho aqui, irmão. Vou dizer abertamente que não quero. Porque é um ídolo, não é João que está no céu. É um ídolo dele. Né? Então, amados, a questão, grande questão aí, é que se está consagrado a um ídolo. E diz que não é para você perguntar nada, é para comer. Então coma milho, coma chocolate, sem perguntar nada. Né? Fiquem à vontade. Todo discípulo de Cristo deve rejeitar o egoísmo e viver de forma a valorizar o semelhante, não buscando os próprios interesses. Né? Por isso que quando você está para ofertar, ajudar alguém com oferta, a obra do Senhor com oferta, ajudar alguém com oferta é chamado na Bíblia de esmola. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas, em resumo, é ajudar o necessitado. Então, a Bíblia chama de esmola. Mas, na verdade, algumas versões já vêm com a interpretação para a palavra esmola, já vem com a palavra obras de justiça. Porque, na verdade, é o que é. Não é uma esmola, no sentido de hoje atual, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. Então, o que é que acontece, amados? Eu quero dizer a vocês que aquela pessoa que escandaliza, ela quer o mal da pessoa, certo? Ela está procurando, realmente. E devemos respeitar a opinião do outro, ainda que você não concorde. Porque, assim, a palavra obediência significa, ainda que você discorde, você obedece, você faz, certo? Mas a palavra condescender significa concordar em tudo. Então a Bíblia, opinião do outro, e isso é de fato uma lealdade. Sabe a quê? De fato uma lealdade aos princípios da pessoa. Não é assim? Por quê? Porque, amados, a pessoa quando tem opinião, quer dizer que ela está viva, quer dizer que ela está lendo alguma coisa. Toda opinião muito bem, Sócrates, perfeito. Leio muita filosofia também, viu? De vez em quando vai sair alguma coisa aqui. E, amados, que você deve ter a lealdade, o fato da palavra implicar que você se obriga a fazer. E isso. E o que acontece? Vocês que têm esse conhecimento devem saber que independente de você ter uma religião ou não, você tem que ter princípios, pontos de partida saudáveis que vocês possam tomar a decisão corretamente. Então, tropeço jamais. Porque se pegar qualquer filósofo, eles nunca vão discordar do que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque eles sabiam o mal que o tropeço causava. Sabiam o mal que fizesse alguém escandalizar causava. Entendeu? Então, 1 Pedro 2,21, vocês vão lendo, Cristo é o exemplo. Jesus é o exemplo. Ele nunca fez ninguém escandalizar. Se escandalizavam dele. É diferente. Né? Então, mandou Pedro pagar o imposto do templo para não escandalizar os judeus. Olha aí. Jesus disse, quem é de que se cobra? Dos filhos, dos estrangeiros. Logo, os filhos estão ausentes. Então, eu não pago imposto, Pedro, mas vamos pagar. Então, vá lá e pesque. Por que Jesus não deu peixe? Mandou ele pescar. Ora, Pedro, se lembra, era pescador de rede. Era naquela área. Cristo na... É verdade. Vertente do mundo. Quem não é de um vertente do mundo, né?
Então, o que que acontece? Cristo, ele veio para transformar vidas que estavam no mundo, certo? Então, ele ampliou, ele disse, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Prestou atenção aí? Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, eles estavam no mundo. Quem confessa Jesus Cristo procura uma pátria superior, que está lá em Hebreus. Então, você deve seguir o exemplo de Jesus para chegar lá no céu de glória. Aí você vai me perguntar, talvez, e paga para subir? Não. Tem que fazer alguma coisa? Tem. Tem que fazer alguma coisa. Tem que tomar a atitude de crer, de exercitar sua fé em Cristo, de estar constantemente seguindo os ensinamentos e as doutrinas que ele ensinou, certo? E isso é a Bíblia toda. Agora vamos dividir. Antigo Testamento e Novo Testamento, aquilo que tem no Antigo, que tem no Novo, você pratica, entendeu? Agora no Novo Testamento você tem que praticar. E aí vamos ver que tem algumas coisas que você tem que evitar escandalizar. Está em Mateus 17, 27, também para não escandalizar os judeus e para não entristecer os gentios, mas como eu estava falando, Pedro era pescador de rede. E Jesus mandou ele pescar de vara. Pega a vara e vai pescar. Aquela paciência que Pedro estava precisando, ele deu naquele ensino ali. E ele, o primeiro peixe que pegou, certo, primeiro peixe, mas demora. Sei quem é pescador aqui, dê aí um vão falando aí. Porque eu gosto de pescar. Só que veja bem, amados, de vara é uma coisa, sabe, que todo mundo já sabe, né? Luan da Quentinha, seja bem-vindo. E aí vamos ver. Atos 15, olha só, também para não escandalizar os judeus e os gentios, pedem para fazer uma comunhão de mesa em Atos 15, que é para não comer coisa sacrificada aos ídolos, não comer o sangue, no que é sufocado, e abster-se da imoralidade sexual. Entendeu aí? Mas para quê? Né? Seja bem-vindo ao primeiro dia aqui, Chano, né? Chano Herbe. Seja bem-vindo. E aí, amados, houve então uma comunhão de mesa, visto que a guarda da lei era pesada para os gentios. Veja bem, por quê? E o culto aos ídolos pagãos, que tinham sacerdotisas prostitutas nesses cultos, certo? Não era qualquer culto, como você vê hoje. Tinha prostitutas para isso lá. Não se come aquilo. Porque assim, a questão da alimentação, Jesus disse lá para Pedro, Pedro, não chame impuro aquilo que eu já santifiquei. Entendeu? Então está tudo santificado. Agora, aqui era uma comunhão de mesa. Se lembre que a igreja lá na época, no Atos 15, era mista. Tinha judeus e tinha gentios. Hoje a igreja, praticamente, ela é gentia. Né? São brasileiros, são americanos, são gentios. Não é judeu, é gentio. Certo? Só não é pagão. Que nesse sentido não é não. É necessária uma avaliação das próprias atitudes para tirar tudo na vida que sirva de escândalo ou tropeço. Tudo, certo? Mateus 5, 29 e 30. Como, por exemplo, uma jovem de 20 anos, veja bem o exemplo, cujo nome não vou mencionar, se bem que não é segredo. Ela está leiloando a sua virgindade. E aí? Aquela do avião, se lembra? Está no vídeo no YouTube. O preço até agora estava, até onde eu fiz o estudo, estava em 300 mil reais. Foi muito mais do que isso. Isso é escândalo, pois totalmente imoral. O comportamento não é apoiado pela mãe. Não consultou a opinião de ninguém. Vai se deitar com alguém que não conhece. O preço está nesse valor até agora. Porém, o prejuízo da sua alma é irreparável. Né? A menos que ela se arrependa e vai doer a consciência pro resto da vida. Mas até onde eu sei aqui, na data de hoje, né, 21 de janeiro de 2018, ela não se arrependeu. Então ainda tá. E o dinheiro virou maldição. Até onde eu sei, né?
A Bíblia recomenda também que evitemos companhia daqueles que vivem causando escândalos e divisões, está lá em Romanos 16, 17. A Bíblia fala claramente. Se você está andando com pessoas, e essas pessoas são irmãos, dizem ser irmãos, mas é bebedor de vinho, é bebida alcoólica, fala palavrão, é profano, destes, afasta-te. Ela não fala para se afastar dos pecadores. Pelo contrário, diz que Jesus pregou para meretrizes, pessoa de classe marginalizada mesmo. E converteu-se um bocado. Segundo a tradição cristã, Maria Madalena, ela era prostituta. Ela começou de família nobre, depois foi para a prostituição. Jesus pregou para ela, ela se arrependeu e depois disso mais nunca praticou. Dos 7 espíritos que fala, que saiu, possivelmente, ninguém tem como afirmar, porque tem dados insuficientes ali, né? Mas ninguém pode afirmar que tinha uma pombagira no meio, mas é possível, com certeza é possível. Agora, que era mulher adúltera, era não, certo? Segundo a tradição, não era, os estudiosos, os teólogos, não batem com isso, certo? Agora, a companhia daqueles que vivem causando escândalo e divisão, certamente para não sermos influenciados pelos mesmos. Então, tem aquele ditado que diz, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Isso é verdade, certo? As más companhias corrompem os bons costumes, não é assim? Então, alguns se escandalizam com pouca coisa. Na parábola, a gente está aqui na parábola do semeador, Jesus afirmou que alguns se escandalizam ou tropeçam por causa da sua imaturidade. Mateus 13, 21. Há crentes que estão em processo de transformação. E aí eu quero me deter ao novo convertido, que muitas das vezes ele se escandaliza. Então é muito cuidado, porque tem muita coisa errada aí. Vocês que são líderes de célula, líderes de igrejas, pastores, vigiem muito com essa questão. Porque é muito importante que eles sejam ensinados direitinho, né? Outros estagnaram ao longo do processo e permanecem meninos no que tange aos assuntos relacionados à fé, que Paulo disse, não posso falar vocês como maduros, e porque vocês ainda estão tomando um leite espiritual, né? Mas falo a meninos, né? Mas quando eu era menino, deixei as coisas de menino. Quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Então, Paulo está dizendo que tem que crescer. Crescimento espiritual. Maturidade espiritual. Paulo ensinou que nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Tem irmãos que é mais fraco e você tem que tolerar, né? Tolerância é mais ou menos a figura de linguagem que eu vou usar aqui. Eu vou usar uma ilustração para você entender. Imagine que você está com uma mala de papelão sem alça. Ela de papelão sem alça. Agora, encheu daquelas pedras de fogo. Encheu daquelas pedras de fogo que você acha na areia. Aquelas pedras que não quebra com facilidade. Cheia de pedra de fogo daquela. Que é achada nos vulcões, viu? Essas pedras. E aí, você hoje acha nos jardins e tudo mais, porque foi sucessivos vulcões, a ciência explica isso, estouraram e trouxeram. O mar trouxe também. E aí você acha essas pedras. Essas pedras cheinhas dentro de uma mala de papelão, sem alça, debaixo de chuva. Pronto. Essa é a chamada tolerância cristã. Para que você entenda que às vezes vai ter um irmão fraco na fé e certas coisas você não pode fazer para escandalizar ele. Está em Romanos 15, 1, né? Portanto, cada um de nós deve procurar agradar o próximo, não agradar todo mundo. O próximo. Quem é meu próximo? Perguntaram a Jesus uma vez. Ele disse, aquele de que você usar misericórdia. Né? Então, Jesus perguntando a ele depois, eles disseram, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, seu próximo vai ser aquele que você usar de misericórdia. Certo? Aquele é seu próximo. Você sentiu, porque tem que entender que tem um sobrenatural aí. Você sentiu compaixão, você sentiu a dor dele. Ele é seu próximo.
né? Você sentiu a dor dele. Você sentiu, no popular, pena. Mas pena não é a palavra mais adequada. Confia em mim. É compaixão. Sentir a dor do outro, né? Aqui não tem tempo do ministério nem idade, certo? Romanos 14, 2. Também são aqueles que, segundo Augusto Cury, os fracos não perdoam. Os fracos é que não perdoam, viu? Muitos crentes permanecem sem experiência espiritual ou imaturos mesmo após um longo tempo na igreja. E tem gente que diz para mim, eu vou para a igreja, Wallace, né? Aqui. Mas eu disse, e como é? Como foi o culto? Não sei. Que nós estamos aqui, né? Estamos aqui, a gente vai entender que não basta só ir para a igreja. Entendeu? Não basta só ir para a igreja. Deveriam ser maduros, mas permanecem crianças na fé. Hebreus 5, 12 e 13. O cristão neófito ou novo convertido exige cuidados especiais, mas devemos buscar amadurecer na fé. Mateus 5, 48, Efésios 4, 13. Os meninos falam como meninos, sentem como menino, pensam como menino, mas os amadurecidos ponderarão seus pensamentos, sentimentos e palavras. Tiago 3, 2. Considerações finais, aqui já, né? Considerações finais, nós vamos ver aqui que o cristão eu falo, crê em Cristo, vive Cristo, é cristão, tá certo? O cristão mesmo deve evitar tropeços, seja intencionalmente ou devido aos seus defeitos, mas sempre será responsável por eles. Então tem que assumir os defeitos. Seja o firme propósito, a bênção e não o tropeço para o seu próximo, razão de edificação dos irmãos e não da queda de algum deles. Iremos receber a recompensa pelo que tivemos feito, ou bem ou mal, né? Devemos crescer espiritualmente e não nos deixarmos embaraçar com coisas pequenas que acontecem ao nosso redor. 2 Timóteo 2,4, Hebreus 12,1. Mas correr a carreira cristã de forma a alcançarmos o seu alvo, glorificar a Deus e alcançar o céu. Amém? Então, amados, evitemos os escândalos, devemos chegar e ter esta mentalidade para que possamos fazer a vontade de Jesus Cristo, tá bom? Então, eu dou aqui o meu abraço, a paz do Senhor